Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Essa aqui naquele nosso tradicional Fala Que Eu Te Escuto. Vocês mandam as perguntas aqui a respeito do Grande Prêmio passado e a gente discute, bate um papo sobre tudo o que aconteceu. Então a gente vai nessa pegada aí respondendo o que vocês me mandaram lá no antigo Twitter, atual X, no @Primeiro Stint, o primeiro sempre com o 1 estilizado aí, né, no lugar do I. E a gente não pode começar de outra forma, vamos falar bastante da Ferrari, claro, mas não pode começar de outra forma a não ser discutindo o tema Fernando Alonso, a punição sofrida pelo Fernando Alonso, o acréscimo de 20 segundos ao tempo dele, e em função de um brake test ali, ou de uma direção perigosa, como argumentou a direção de prova no seu comunicado, em relação ao George Russell, né? Muita gente perguntou sobre isso aqui. O Silvio Cardoso mandou a pergunta: Alonso mereceu ou não a punição? Vi um vídeo hoje que ele tem um lance bem parecido com o Coulthard. É um estilo de pilotagem dele? O Adam também perguntou o que achou da punição do Alonso. O José Arlindo: a punição que o Alonso sofreu usando por pormenor a telemetria não é um contrassenso à manobra perigosa do Pérez na classificação de Mônaco em 2022 por ter batido propositadamente? Enfim, perguntas que variam aí, mas que tem como centro o tema Fernando Alonso punido. Vamos lá, acho que primeiro a gente precisa esclarecer como é que as coisas funcionam para esse tipo de punição. Punição por direção perigosa. Direção perigosa é algo absolutamente subjetivo. O que pode ser perigoso para você pode não ser perigoso para mim. E o comissário que está lá é quem vai julgar isso, né? Um grupo de comissários, um quarteto ali de comissários que vai avaliar essa questão. E no fim das contas, eles julgaram que essa manobra foi sim perigosa, e independentemente do que aconteceu lá atrás. O Russell poderia nem ter batido. E mesmo assim, a avaliação seria de uma manobra perigosa na visão dos comissários, que é isso, o Alonso de fato está comprovado, ele tirou o pé 100 metros antes do ponto natural que ele costumava tirar. Então assim, é chocante ver isso na telemetria. De fato ele estava fazendo alguma coisa muito diferente, diz ele que estava com problema no carro, né? Mas o que a gente pega pela história do automobilismo é que talvez ele tenha mesmo tentado confundir o George Russell, e na opinião dos comissários isso não foi legal. Não significa que essa decisão está certa, e não significa que numa próxima, eventualmente, se os comissários deixarem de punir, também vai estar certa. Não é isso, é interpretativo. A regra deixa aberto para o comissário. O comissário vai avaliar. No caso dos comissários da Austrália, eles acharam que esse movimento do Alonso foi perigoso, que colocou em risco os outros competidores, e com isso ele levou a punição de 20 segundos. Eu daria essa punição? Não daria. Nem tanto pelo que aconteceu em si, mas pelo depoimento do George Russell. Eu acho que o primeiro personagem a ser ouvido é o personagem que foi prejudicado. E a partir do momento em que o George Russell isenta o Fernando Alonso, fala, não, ele fez o que fez, mas eu me perdi sozinho, você tira a responsabilidade do outro, né? O maior interessado não tem aí nenhuma crítica a fazer, os dois inclusive são amigos, né? Saem juntos, então podem até ser companheiros de equipe, por que não, no ano que vem? Então eu acho que a gente deveria, eu pelo menos como comissário, avaliaria essa posição do George Russell isentando o Fernando Alonso. Para mim isso teria sido decisivo. Não foi para os comissários, eles acabaram tomando a decisão deles, e repito, pode ser que numa situação idêntica na próxima corrida aconteça diferente. É isso, é o comissário. Você fala, pô, mas o piloto, como é que ele vai lidar sabendo que a regra muda de um dia para o outro? É isso, são as regras interpretativas, é a famosa bola na mão, mão na bola. É melhor que não haja, né? Para não ter a discussão. Então você vai evitar aquilo, porque você sabe que um juiz vai dar pênalti e o outro não. Então realmente é algo que fica aí na cabeça dos comissários. Eles têm a prerrogativa de julgar. Consideraram o Alonso culpado. Eu acho que não precisava punir, mas está punido e não está errado de estar punido. Por mais que vá contra a minha própria opinião, não está errado, está dentro da regra, e eles cumpriram o que manda a regra, pelo menos com a visão deles. Kleber pergunta assim: quando o Ricardo sai? É a pergunta do Kleber.
Kleber, é justa a sua pergunta. O Ricardo faz uma temporada horrorosa, né? Desde que voltou, não tem feito grandes provas. O ano passado, ele até brilhou em alguns grandes prêmios, principalmente no México, que ele largou à frente do Sérgio Pérez, até fez uma grande corrida, mas nesse ano está andando atrás do Tsunoda. E a conta é muito simples. Você tem o Tsunoda, que todo mundo sabe que não é nada de especial. Vou falar mais dele aqui, que está sendo super elogiado e merece mesmo os elogios. Mas a gente sabe que não é um cara fora de série. Aí vem o Lawson. O Lawson anda na frente do Tsunoda. É um cara que consegue apresentar resultados melhores que o Tsunoda. Sacam o Lawson para botar o Ricardo de volta. E o Ricardo vai lá e não anda nem perto. Assim, ficou no primeiro, no Q1 lá. Então eu acho que realmente mostra que ele não está na sua melhor forma e já não estava há algum tempo, né? A grande questão é a seguinte, muita gente também, inclusive da própria Racing Bulls, alegou que ele está direcionado a outras áreas do carro, que ele está tentando resolver alguns problemas em conjunto com a equipe e que isso também custa e por isso ele perde também em relação ao Tsunoda. Mas sabemos que o que todo piloto quer é andar na frente e o Ricardo jamais deixaria com que um programa da equipe fizesse ele ficar permanentemente atrás do Tsunoda, né? Vamos aí para 3 corridas na temporada e ele andando atrás do companheiro de equipe. Então eu acho que realmente é uma situação delicada, a gente já tem os rumores aí de um ultimato por parte do Helmut Marko ao Daniel Ricciardo, nem precisava, o Ricardo sabe muito bem como é que funciona a estrutura, a cultura lá dentro, né, de troca de pilotos em determinados momentos em que o chefe está insatisfeito. Então eu acho que esse ultimato existiu, acho que a gente tem as próximas corridas para o Ricardo tentar demonstrar que merece permanecer no mínimo na equipe Racing Bulls. Eu acho que o sonho de Red Bull esquece, já foi, não vai voltar. Então eu acho que ele está na corda bamba e vai ter aí etapas decisivas. Essa próxima no Japão, um circuito que ele gosta. Quem sabe ele não consegue um resultado um pouquinho melhor, embora seja também a casa do Yuki Tsunoda, né? A pista onde o Yuki Tsunoda treinou a vida inteira, cresceu e também pode entregar bons resultados lá para a Honda, para a fornecedora de motores. Mas essa é a minha visão. Acho que em breve teremos aí o Daniel Ricciardo deixando esta vaga na Fórmula 1. O Papai Ragazzi, que deve estar feliz com a vitória da Ferrari, pergunta assim: já não está na hora de falarmos da falta de ritmo de corrida do Piastri? Chegou 10 segundos atrás do companheiro de equipe. Bom, de fato o Piastri não está entregando o que a gente espera em termos de corrida, né? Ele é bom em classificação, consegue andar muito bem, mas já o ano passado, se você pegar a tabela de pontuação, que eu não tenho aqui no momento, ele ficou muito atrás do Lando Norris, mas muito, assim, uma diferença absurda. E eu acho que a gente pode sim cobrar mais dele em corrida, porque é um piloto que está começando a ganhar experiência, já está no seu segundo ano de Fórmula 1 e já pode de fato entregar melhores resultados do que vem entregando e andar mais próximo pelo menos do Lando Norris, né? A estratégia acabou não sendo a ideal para ele também, ele acabou perdendo um pouco de tempo nisso, mas de fato não justifica você terminar 10 segundos atrás do seu companheiro de equipe. Pergunta do fã de automobilismo: opinião sobre o menino Tsunoda, vem mostrando um bom desempenho ou continua mediano para a Fórmula 1? Então, aí que é complicado. A Red Bull gosta de potenciais campeões do mundo, né? Então a gente já sabe que o Tsunoda não é. Então ela não tem essa visão no Tsunoda de que é um cara que pode chegar lá e pode ir para a equipe principal e pode trabalhar em conjunto com o time. Fala-se até que ele sai junto com a Honda para ir para Aston Martin, enfim, para algum trabalho em conjunto com a Aston Martin a partir de 2026, quando a Aston Martin passar a utilizar os motores Honda, né? Agora, que ele vem dando todos os motivos para ser elogiado e para merecer continuar na Fórmula 1, vem. É um cara que conseguiu ter bons resultados à frente do Nick De Vries quando andou com o De Vries, perdeu do Lawson ali, mas andou próximo também, anda na frente do Ricardo. Então, para mim, a vaga do Tsunoda, ela é muito segura, ela é muito estável. Eu acho que é um cara que merece estar onde está. E aí você fala, mediano para a Fórmula 1 é mediano, mas
temos outros tantos medianos, né? Eu acho que fora de série você vai ter 2, 3, 4 pilotos. Você tem Alonso, você tem Verstappen, você tem Hamilton, e aí alguém pode colocar as promessas aí nesse meio também, Lando Norris, Charles Leclerc, enfim. Mas, de fato, pilotos que cheguem a esse nível são muito poucos. Então eu acho que, de fato, o Tsunoda é um cara que merece a posição que tem e é um dos melhores aí dessa turma mais recente, né? Ele que veio da Fórmula 2, também conseguiu bons resultados na Fórmula 2. É um cara que eu gosto bastante e acho que merece a vaga na Fórmula 1, diferentemente do Stroll, por exemplo, diferentemente do Logan Sargent, que para mim no papel era um piloto até melhor do que o Tsunoda, só que se você pegar o que tem feito na Fórmula 1, tá muito abaixo do que a gente gostaria de ver. Então, de fato, acho que o Tsunoda está à frente de todos esses aí. O Escuderia BR também diz, já passou da hora do Lawson substituir o Ricardo, ou o australiano ainda merece o benefício da dúvida? Tá respondido na questão anterior, acho que não, ele já teve, né, esse benefício da dúvida, quando a Red Bull puxou e falou, vamos lá, vamos fazer essa temporada e ver como é que você se desenvolve, e dependendo você pode ter mais chances. Vamos lá, o PH Macedo pergunta, qual o seu ranking atual dos pilotos da Fórmula 1? Sainz não seria a melhor opção para a Red Bull no ano que vem? Ele voltaria? Vamos começar de trás para frente. Sainz seria a melhor opção para a Red Bull no ano que vem? Depende. O Alonso está no mercado? O Alonso tem essa possibilidade? Porque para mim, como fã, como torcedor, eu acho que o Alonso na Red Bull seria um baita presente, né? A gente gostaria aí de ver uma temporada bem equilibrada e bem disputada, e acho que com Alonso e Verstappen a coisa iria mais por esse caminho. Mas e aí, a Red Bull quer o Alonso? Acho que não, né? Senão já estaria lá. Já teria sido contratado quando o Pérez foi contratado. Então, essa é a grande questão. Então, a partir desse momento, se você exclui o Alonso da conta, você tem o Carlos Sainz como uma grande opção. O Sainz foi um piloto que conseguiu andar no ritmo do Max Verstappen quando eles estrearam juntos lá em 2015 na Toro Rosso, no GP da Austrália, fizeram aquela temporada juntos e o Carlos Sainz e o Verstappen, assim, trocavam ali resultados o tempo todo, né? Um na frente do outro, depois o outro ia lá e dava o troco. Então é um cara que, apesar... tinha mais idade, né? Eu acho que, se eu não me engano, o Sainz tinha 21, o Verstappen 17, então faz uma diferença, embora ambos estivessem estreando na categoria. Mas ele mostrou ali naquele momento que ele era um cara que podia andar no ritmo do Verstappen, e acho que só melhorou desde então, né? A gente tem o que ele fez ao lado do Lando Norris, também na McLaren, andou super bem, e o Lando Norris sempre foi um cara que era apontado aí como um futuro campeão e um cara que podia peitar o Verstappen lá na frente. Ele andou na frente e andou no mesmo ritmo do Charles Leclerc, que tem andado. Então, outro grande nome que foi rival do Max nas categorias de base, né, principalmente no kart, já que o Max teve uma carreira curta de carro, mas nos karts o Charles Leclerc era um dos adversários dele, e o Carlos Sainz também andou no ritmo e às vezes na frente do Charles Leclerc. Para mim é um cara que, sem dúvida alguma, merece aí essa oportunidade na Red Bull. Hoje, portanto, eu contrataria o Alonso, mas com a cabeça da Red Bull, que não quer um cara como o Alonso, também é um cara que meio que dá uma causada no ambiente, né? O Sainz seria sim a melhor opção. Você está certíssimo, meu caro PH Macedo. Agora, ranking de piloto, você quer me complicar, né? Você quer me complicar. Mas vamos lá. Acho que não tem como dizer que o Verstappen... não tem como tirar o Verstappen da primeira posição hoje. É um cara que está com tudo no melhor ritmo, no melhor nível. Então acho que o Verstappen, para mim, ocupa essa primeira colocação. Vamos de top 5, vai. Segundo melhor hoje, na minha visão, é o Fernando Alonso. Fernando Alonso, mesmo com 48 anos de idade... 48 não, ainda não, 42, perdão. 42 anos de idade, entregando resultados fantásticos, né? E liderando essa equipe Aston Martin, que tem um carro cada vez mais estabelecido, uma equipe que está crescendo, que investiu muito e que tem no Alonso esse grande pilar, né? Terceiro, é complicado, mas eu não posso botar o Hamilton, porque a fase que o Hamilton vive não é legal. Ele está perdendo do Russell e
Para mim, ele devia estar pelo menos andando ali no mesmo ritmo e indo para a Ferrari no ano que vem num nível maior do que está, né? Então, em terceiro eu vou colocar o Lando Norris. O Lando Norris, para mim, é um cara extremamente capaz, muito rápido e que tem condições aí de ser campeão no futuro. No momento, eu acho que ele é o terceiro melhor piloto do grid. Quarto melhor piloto do grid. Aí eu coloco o Hamilton, mesmo não estando numa grande fase, acho que ainda contribui mais e ainda tem mais potencial de entrega do que os demais. Então, quarta posição aí para o Lewis Hamilton. E em quinto, vão se surpreender com isso, mas eu coloco o Charles Leclerc. Não coloco o Carlos Sainz. Eu acho que o Carlos Sainz é um cara muito talentoso, muito habilidoso, muito capaz. Acabei de falar que seria excelente tê-lo na Red Bull, mas o Charles Leclerc é mais completo. É um cara mais rápido, isso inegavelmente, né? Só pegar as classificações que faz o Charles Leclerc, o quanto ele consegue extrair do carro da Ferrari, e o Sainz não chega a tanto. Então eu acho que o Sainz apareceria aí mais para frente no ranking, mas para a quinta posição eu escolheria o Leclerc, que acho que é um cara que tem potencial de ser campeão do mundo no futuro. Precisa arrumar a cabeça dele, né? Um cara que se abala muito facilmente com muita coisa, mas de qualquer forma é a minha escolha e fica à frente do Carlos Sainz nesse caso. Acho até que a Ferrari acertou, e aí vocês podem meter a bronca aí nos comentários. Acho que a Ferrari acertou ao ficar com o Leclerc e não com o Carlos Sainz, que ainda procura uma vaga para o ano que vem, né? Muito bem, o Edson Benítez também manda aqui, ó, podemos já considerar o Sainz na Red Bull em 2025? Também está respondido aí. Eu acho que é o cara com maiores chances, né, aí de assumir essa vaga, embora comecem a rolar alguns rumores de que o Pérez já renovou. Achei muito estranho isso, mas surgiu do Peter Windsor, que é um jornalista, um profissional, né, da área de marketing ali das equipes também, um cara com muito trânsito no paddock, atualmente nessa vaga de analista, e ele pode trazer muitas informações aí interessantes e relevantes. Não sei se é o caso dessa. Ele diz que ele tem fontes aí muito boas que lhe passaram isso. Então, vamos ver o que acontece, mas eu acho que o Sainz ainda é a melhor alternativa disponível no mercado dentro do que está pensando a Red Bull para o futuro, né? O Dr. Demit Marco, que faz uma brincadeira com o Helmut Marko, né? Ele pergunta, a Virtuosa está atrasando a vida do Bortoleto por falta de competência? Aí já falando um pouquinho de Fórmula 2, do piloto brasileiro, do Gabriel Bortoleto, que tem tido inúmeras dificuldades nesse início de campeonato. Posso falar a verdade? Tá atrasando a vida do Bortoleto. A Virtuosa é uma equipe que eu não gosto, nunca gostei, e quando o Felipe Drogovic foi para lá, a gente viu o que ele sofreu com o Guan Yu Zhou, andando muito na frente dele, e com todo respeito ao Guan Yu Zhou, ele não é melhor do que o Felipe Drogovic, e o Drogovic sofreu muito lá, né? Comeu pão que o diabo amassou. Acontece que o Drogovic é um cara muito na boa, muito tranquilo, e sabe também que desculpas não caem bem, principalmente com o público brasileiro. Então ele nunca abriu a boca, nem on, nem off, nunca contou nada pra ninguém, de coisas que aconteciam lá, ou que ele era atrapalhado. Mas a gente sabe que a gente sabe que acontecia, e a Virtuose não entregou no ano dele. Também não entregou com o Jack Durham. Jack Durham no ano passado era um cara que podia ter disputado o campeonato, não disputou. Ficou com a terceira posição, é verdade, mas muito distante ali do Frederic Vest e do Theo Pourchaire. Então, para mim, a Virtuose, a atual invicta, né, o novo nome da equipe, não é um time dos mais confiáveis. Como também não é a Carlin. A Carlin, que teve o Enzo Fittipaldi o ano passado, que tem o Zane Maloney, líder do campeonato esse ano, que tem também o Hitomo Miyata. Não gosto da Carlin, vi a Carlin fazer trabalhos muito mal feitos com o Felipe Nasser, quando ele estava ainda na época de GP2. Então, definitivamente, são equipes que eu classificaria como instáveis. Não são equipes ruins, mas são instáveis. E para você ganhar um campeonato, você não pode estar numa equipe instável. Uma equipe que num fim de semana você está bem, no outro você está lá para trás. Então, a Invicta está andando bem com o Kushmaini, é inegável. O Kushmaini, aliás, fazendo um excelente trabalho. O Drogovic, o Bortoleto, perdão, correndo atrás disso, né, com um ano a menos de experiência aí, tentando se aproximar do que anda o Kushmaini. Mas acho que a equipe definitivamente não é a ideal e torço para que o Bortoleto
não só melhore esse ano, né, consiga se livrar desse azar, porque também, pelo amor de Deus, né, você está largando ali atingido por um adversário na largada, da forma que foi pelo Pepe Martí, aliás, uma viajada do Isaac Hadjar. Então falta um pouco de sorte também aí para o Bortoleto, para que ele tenha uma sequência mais positiva. Olha aqui, uma pergunta do Roberto Júnior. Pegaram leve com o Tsolov, falando agora de Fórmula 3. O Tsolov, búlgaro, Nikola Tsolov, aquele menino que, não sei se vocês viram, esse fim de semana, durante a sessão de classificação, ele jogou o carro para cima do Alexander Dune e jogou o Dune no muro, né, na parede. Dune, enfim, teve que abandonar a classificação. E de uma forma muito assintosa. E aí foi lá o Tsolov e falou, não, é que eu não vi, enfim, eu não tinha muita certeza que ele estava ali. Deu o chamado migué e se saiu com essa. E os comissários aplicaram uma punição muito branda, né? Foram 3 posições de grid. Então, eu acho que sem dúvida alguma cabia mais. Eu acho que era o caso de ter uma boa conversa com o Tsolov. E cheguei a falar no ar isso, não me arrependo, de que uma suspensão cairia bem. Porque você punir esse tipo de comportamento com 3 posições faz com que o cara que tiver nessa posição na próxima vez, ele não segure muito a onda. Ele vai fazer igual, porque ele sabe que são 3 posições. Se fosse largar em segundo, você larga em quinto. Se fosse largar em quinto, larga em oitavo. A diferença é muito pequena. Então, com o cara de cabeça quente ali, esse tipo de punição não faz com que ele evite o toque ou evite a confusão. Pelo contrário, acho que é um incentivo, o crime compensa. Então eu acho que o Tsolov realmente errou feio e faltou aí por parte da Fórmula 3, dos comissários da Fórmula 3, uma punição mais severa ao piloto búlgaro. Seguindo aqui, o Everaldo Santos pergunta, Drugovich vai estar na Fórmula 1 em 2025? Everaldo, tudo depende dessas cadeiras aí que estão à disposição, né? Eu acho que o Drugovich tem uma chance, sim. Ele conversou com a Williams no ano passado, chegou perto, mas a Williams acabou optando por continuar com o Logan Sargent. A gente sabe que as negociações continuam, o Drugovich está com foco muito forte na Fórmula 1, ele acabou de confirmar que vai correr também de European Le Mans Series esse ano. São 6 provas, 4 delas batem com a Fórmula 1, mas são provas que ele já poderia dividir com o Van Dorn, que é o outro piloto reserva da Aston Martin. Mas acho que para 2025 sim, existe essa possibilidade, as negociações estão em curso, o Drugovich continua buscando mais parceiros, né? Ele que já chegou até a XP, chegou até a Porto, que esteve conosco aqui durante um tempo também no nosso primeiro stint. A Porto acabou saindo, não está mais com o Drugovich, a XP não aparece no carro, tem só o patrocínio do Banco Master, que é um parceiro da XP, então algum bem bolado aí que eles fizeram. Precisa da grana e precisa que as conversas evoluam. Então a gente está falando aí de algo na casa de 30 milhões de dólares no ano e precisa também que a vaga se abra, né? Não é só a grana. Vamos ver se ele vai conseguir. Eu acho que existe a possibilidade, porque para mim, dos nomes que estão aí à disposição no mercado, hoje ele é o melhor, tá? Eu acho que é o cara que está mais preparado para a Fórmula 1. Você fala, mas o André Kimi Antonelli ganhou tudo, é um novo fenômeno. Pode ser que seja mesmo, mas acho que ainda está cedo. Então, dos nomes que estão à disposição aí, tem lá Vitor Martins, Jack Durhan, o próprio Theo Pucher, que foi campeão no ano passado, todos os caras que estão batendo as portas da Fórmula 1, eu acho que o Drugovich é o que tem mais habilidade, o que tem mais talento e que está mais preparado neste momento para assumir uma vaga. Luciano Carneiro, o que tem acontecido com as largadas do Bortoleto? Alguém conversou com ele sobre isso? Boa pergunta, Luciano. Não consegui falar ainda com o Bortoleto, está voltando lá da Austrália, mas a grande verdade é que as largadas têm sido abaixo do ideal, né? É natural que numa categoria nova, com um carro novo, você passe por alguma adaptação. E a do Bortoleto tem sido um pouco mais longa aí. Não sei se ele está com algum problema de entendimento do equipamento e tal. Ele treinou bastante largada, mas de fato faltou isso nas últimas corridas, inclusive na Austrália, onde, pelo fato de largar mal também, ele acabou envolvido aí numa confusão grande com 2 carros ali, o ensanduichando
nesse início de prova, né? Mas espero que ele melhore e acho que vai melhorar. Um menino que aprende muito rápido e que não tem medo de assumir quando comete erros. Bom, pessoal, vocês sabem, o Primeiro Stint sempre com o apoio da Electric Produtos Automotivos. Procure pelos produtos da Electric no seu posto de referência, no seu centro automotivo de referência. A gente está falando dos produtos da empresa que é a fornecedora oficial da Copa Truck. Então, se você quiser cuidar do seu carro, como os pilotos cuidam, como as equipes cuidam, você tem de escolher a Electric Produtos Automotivos. Esse foi o Fala Que Eu Discuto de hoje, né? Você mandou as perguntas, a gente respondeu aqui sobre o Grande Prêmio da Austrália e faremos de novo este questionamento, essas questões, logo após o Grande Prêmio do Japão, tá bom? É isso, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe também esse conteúdo para que mais gente possa curtir e ficar por dentro aqui do Primeiro Stint, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!